Oi, pessoal, tudo bom por aí? Olha só, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre criação de filhos. Como fazer com que o meu filho ame ao nosso Deus? Como ensinar? Eu recebo tanto esse questionamento, essa pergunta, e eu queria falar hoje um pouco de como eu fiz e continuo fazendo. Sem querer desanimar, falando muito a verdade, não é algo que a gente consegue ensinar em uma só conversa, em um momento. É um caminho que a gente vai tendo de construção de relacionamento. Tanto o nosso com Deus, que não é algo do dia para a noite, quanto o dos nossos filhos com Deus, quanto nós com os nossos filhos, com amigos, com outras pessoas. Relacionamento é um caminho a ser percorrido juntos, não é assim? Uma coisa que me perguntam muito é como eu faço o meu devocional com os meus filhos, com as minhas crianças. Hoje a gente já tem filhos que vão de 7 a 14 anos, mas quando eles eram menores, a forma não era vamos sentar e vamos ler a Bíblia agora. Vamos aprender a Bíblia agora. Abra aí em Gênesis capítulo 1 e vamos ler. Não adianta, porque como é que uma criança de 2 anos vai ficar sentada ouvindo? Como é que outra criança de 5 anos vai ficar ouvindo? Está na fase deles quererem brincar, correr e vão ali concentrar por poucos segundos e depois vão embora correndo de novo. E qual foi a forma que a gente fez? A gente começou a ensinar em todas as oportunidades. A gente ensinava sobre o amor de Deus enquanto a gente estava brincando na natureza, falando sobre o Deus Criador. Olha a criatividade de Jesus. Olha essa plantinha, como ele fez, que é totalmente diferente dessa formiguinha e que é totalmente diferente de você. E tudo foi feito com muito amor. Olha que Deus poderoso você tem. Então eles já iam sabendo que Deus é um Deus criativo, poderoso, que Deus é um Deus que está presente em formas diversas. Basta a gente olhar que a gente vai ver a mão dele aí através da criação. Uma outra coisa, a conversa com Deus, a oração. Desde que eles nasceram, até desde a barriga, a gente tem esse hábito da oração, da conversa com Deus. E eles iam primeiro observando, sendo ali só passivos, né, só olhando, papai orando, mamãe orando, e depois eles começavam a querer orar, mesmo sem nem falar português praticamente, falando ainda o bebezês. E eles iam, só falavam a gente falava eles men, Jesus. Aquela coisinha dos nenenzinhos crescendo, né? Que é uma delícia, é uma fase deliciosa. Até que eles foram adaptando, a fala deles melhorando e pegando mais vocabulário e conseguindo fazer as primeiras orações. Eu lembro que um dos meus filhos, para comer, era assim. Sentava à mesa e aí até hoje, cada vez uma hora, né? Para a gente agradecer sempre antes das nossas refeições. E era assim, Senhor Jesus, muito obrigada pela comida, pelo prato, pelo copo azul, pelo passarinho na janela e começava a orar por tudo. Aí falava, fecha o olho, concentra, fecha o olho. Senão a gente não ia comer muito, porque acabaram que eles tinham muito prazer em agradecer a Jesus por tudo que eles estavam vendo. A gente falou, essa oração longa a gente faz em outro momento, não antes de comer, que estava todo mundo ali já morrendo de fome. Então são essas pequenas coisas no dia a dia que eles foram sendo ensinados de que Deus está muito perto. Muito perto. Que Deus ele está com o ouvido ali, ó, grudadinho na nossa boca, ouvindo o que a gente fala, grudadinho na nossa mente, ouvindo o que a gente pensa. E isso nunca foi algo que desse medo. Pelo contrário, é uma segurança de que o nosso Pai, que o nosso Deus, ele está sempre muito perto. E eles foram levando isso para o dia a dia. Então, situações que a gente não estava presente, tipo na escola, né, ou em algum outro ambiente que a gente não estivesse, eles sabiam que eles poderiam contar com Deus, porque o ouvido dele estaria ali muito pertinho do coração, da boca e da mente deles. Então, esse relacionamento
de conversa, de oração, foi feito em um momento simples. A devocional, que é o que como a gente chama, né, de você estudar a Bíblia, você conhecer, era feita muitas vezes através de um filme chamado Superbook, pelo YouTube. Então a gente colocava esses filmes que contavam a história da Bíblia e ao longo do dia a gente ia falando, e aí o que você achou? Davi, Sansão e Jesus e aquela parábola, a gente conversava. Então é uma forma de ensinar destrinchando ali ao longo do dia. Não precisa ter aquele momento. Criança e até muitos adultos não vão aprender daquela forma quadradinha. Eu prefiro muito mais aprender também ao longo do meu dia, ao longo da minha vida, de formas criativas. Então é essa forma que eu ensino aos meus. Não é a única forma, mas é a que funciona comigo. Como ensinar os filhos a amar a igreja? Que eles amaram a Bíblia através de conhecer as histórias da Bíblia. Eles amaram a oração através de ter experiência com a oração. E como é que eles amavam a igreja? Através de ir à igreja. E participar da escola dominical ou da salinha bíblica, não sei como você chama. De participar das atividades. Se era dia para as crianças, eles estavam lá. Se era noite do pijama, eles estavam lá. E eles amam servir. Então, se está todo mundo varrendo a igreja, pega uma vassoura também. Se está todo mundo fazendo alguma outra atividade, ajuda também. Óbvio, com as limitações de idade, mas estamos ali. Mesmo quando eram pequenininhos, eles estavam ali, prestando atenção, mesmo que estão observando e vendo a forma que alguém está fazendo, a alegria que as outras pessoas têm em estar ali na casa de Deus, na casa do povo de Deus reunido, né? E a gente nunca mostrou para eles, até porque a gente não acredita nisso, de que a igreja era o lugar sagrado. Então, quando a gente está na igreja, a gente precisa ter aquele, sei lá, talvez aquela forma de pensar ou de agir. Não, a gente tem que agir com santidade nas nossas palavras e ações em todos os lugares. Então, a igreja nunca foi um lugar que eles tinham barreira. Até porque, né, no nosso caso, a gente morou na casa e a gente abriu a casa para ser uma igreja. E a gente ficou durante 4 anos com os nossos 4 filhos na nossa casa, abrindo para essa igreja. Depois a gente que mudou de lá e hoje a igreja já expandiu muito, já está em outros lugares. Mas nunca houve um peso, porque para os pais também jamais foi pesado. E criança ela aprende com exemplo. Então muitos pais que eu conheço, já de filhos jovens ou adolescentes, reclamam. Ah, meu filho não quer ir para a igreja. Ah, não sei o que é que eu faço, meu filho não quer nem ouvir falar. E aí a gente vai conversando um pouquinho e eu vou vendo que ao longo de muito tempo os pais falavam mal da igreja para os filhos. Os pais não iam à igreja. Os pais falavam, ah não, porque para mim a igreja é a nossa casa. A igreja, o suficiente sou eu, você e aqui é a nossa família. E a gente vai vendo que não é. Que Deus ele não fez a gente para ser suficiente para nada. A gente precisa do outro. Assim como um membro precisa do outro membro para que o corpo ele funcione, a gente precisa do outro também. E é uma falsa afirmação que os pais fazem, ensinam aos filhos, e aí depois, quando os filhos crescem, os pais também vão amadurecendo, né? E cai a ficha ali de que realmente eu olho para trás e esses anos perdidos, o que é que eu faço? E aí para você reconquistar o filho, porque ele já aprendeu que a igreja não presta, que a igreja é lugar de gente ruim, a igreja é lugar de gente mentirosa, e é também, porque eu tô lá e você tá lá. Então a gente, né, não é perfeito. Então, ensine e cuide muito bem do que você fala a respeito de Deus, da igreja, da Bíblia, da oração, porque vai colher fruto. Tudo que a gente vai plantar, a gente vai colher fruto, seja bom ou seja ruim. Então, talvez hoje você esteja colhendo frutos ruins, porque você plantou muitos anos sementes ruins. Mas você pode muito bem ir modificando isso, mudando a sua fala, as suas atitudes, e Deus pode fazer uma coisa linda e maravilhosa, não só em você, como nos seus filhos também. Como
ajudar os meus filhos a não se desviarem na adolescência. Como ajudar os meus filhos a permanecerem no amor de Deus ali enquanto eles estão naquela idade que entre os seus talvez 13 a 17 anos, né, que tem muitos questionamentos na mente. Se você ensinar ao seu filho que Deus, ele é a base, e se você viver isso também, tá? Que Deus é a base da sua vida, da sua família. Você construir ali, como aquela parábola de Jesus, né? Você construir a sua casa em cima de uma rocha, que é o próprio Deus. Pode vir ventos de doutrinas, ventos de imigração, amigos e situações e professores. Eu fiz psicologia, então tanto de coisas que vinham na mente para tentar tirar o foco, né, da Bíblia, até ridicularizando a Bíblia. Nada me tirou. Por quê? Porque eu estava firmada na rocha que é Jesus. E para você firmar na rocha que é Jesus, você faz tudo que eu já falei antes. Você vai vivendo com ele no seu dia a dia. Então a forma dos seus filhos não se desviarem é eles amando a Deus acima de todas as coisas. Acima deles mesmos, acima dos amigos, acima de você, acima de amar os pais, é amando a Deus sobre todas as coisas. Mas também lembre-se que você ensina, mas tem horas que os seus filhos vão tomar as atitudes por eles mesmos. E não se sinta também culpado se você fez a sua parte. Porque os filhos, eles vão crescendo e vão tendo responsabilidades pelos seus próprios corações. A minha oração por mim e por você é que a gente consiga ensinar e viver esse amor verdadeiro do nosso Deus. E que os nossos filhos, e nós também, possamos permanecer firmes no amor de Deus, que é o que vai nos dar uma vida de paz e uma vida plena. Deus te abençoe. Boa semana.